Mulher Capital Brasília de hoje está com ela, Áquila Marinho. Nós vamos falar do novo passo na sua vida. Servidora, advogada, ela vai me contar por que essa mudança. Boa tarde, Áquila. Boa tarde, Ana Paula. Por que ser candidata a deputada distrital? Primeiramente porque eu acredito que hoje a política precisa de nós. Eu sei que não é o fato apenas de ser mulher, mas eu sempre participei como candidata em outras eleições porque, mesmo que eu soubesse que não ia ganhar, mas eu queria mostrar, olha, eu tô aqui. Eu vou me impor, eu tô aqui, esse espaço também é meu. Embora eu não ganhe, mas eu quero dar a cara. Então, eu quis participar dessa vez e agora de uma forma diferente, porque eu acredito que eu tenho hoje uma experiência na gestão pública, porque eu acredito que não basta somente o desejo de entrar na política, você tem que se qualificar, como em tudo na vida que a gente se dispõe a fazer, não é verdade? Então, você está numa grande empresa, você quer subir de cargo, você se qualifica para o cargo que você quer. E acredito que na política deveria ser assim. Então, 20 anos de servidora pública, faz a diferença? Muito, porque é uma empresa. Então a gente tem que conhecer dessa empresa, como essa empresa funciona, quem são os clientes dessa empresa, como trabalhar dentro dessa empresa. Então, são 20 anos dentro do serviço público, já passei por administrações, Conselho de Direitos Humanos, PROCON, Defesa Civil, Secretaria de Atendimento à Comunidade, e isso hoje me habilita, né, a trabalhar realmente com qualidade para quem acreditar em mim. Você falou uma coisa muito importante. Ai, Ana Paula, mesmo que eu não ia ganhar, eu estava ali marcando o território. Marcou o território? Sempre. Sempre marcando meu território. Mostrando que, de verdade, embora as oportunidades não fossem as mesmas para as mulheres, né? Porque, de fato, Ana Paula, acontece muito preconceito na política. É uma área predominantemente masculina. O espaço para as mulheres, ele é cesseado. Nós não recebemos investimento. Ninguém acredita na força da mulher dentro da política. Então, eu queria pelo menos mostrar, olha, eu tô aqui, eu sou capaz, eu vou incomodar. Eu tenho aqui um espaço, então eu ocupo e aos poucos eu vou ganhando meu lugar. Áquila, acompanhando o seu trabalho, pesquisando sobre você, vi que a sua bandeira não é só as mulheres. Isso mesmo, realmente você observou bem. Apesar de acreditar sempre na força que a mulher tem, porque ela vem carregada com toda aquela questão de que a mulher fica com os filhos, a mulher trabalha fora, a mulher cuida do marido, a mulher cuida da casa, defendo tudo isso também. Mas também tenho os meus valores com relação à família, com relação ao trabalho, à capacitação no trabalho. Então, eu sei que a participação da mulher, ela é muito precária na política, mas nós temos outras bandeiras também muito importantes para ser defendidas, que isso, eu ser mulher é um facilitador, verdade, mas o fator principal que eu acredito é na capacidade de resolução dos problemas que a população precisa. Então, é o ser humano... O ser humano, a vida, a família e a capacitação para exercer o mandato. Você hoje se sente uma mulher capacitada para sentar numa cadeira? 20 anos de serviço público. Conheço essa empresa muito bem, já passei por várias administrações, já passei por algumas secretarias e a gente vai aprendendo um pouco sobre o que é servir o público. Porque ao contrário do que muitos pensam, quando você se expõe a ser um servidor público, não é fazer o que é seu interesse, mas está ali para atender as demandas da população. E não vou mudar a história do mundo, mas por onde eu passei, procurei fazer a minha parte com qualidade, tá certo? Eu tinha aquela vaidade, poxa, eu trabalhei em empresa pública a vida inteira, empresa privada, perdão, e por onde eu passei foram multinacionais, empresas muito sérias que exigiam capacitação, e quando eu entrei no governo eu pensei, poxa, mas que coisa, eu vou entrar num lugar que todo mundo fala mal do trabalhador de lá, né, o serviço público não presta, o servidor no público não trabalha, falei, cara, isso não vai funcionar comigo não, eu vou dar minha contribuição e eu vou mostrar que serviço público funciona assim, eu não mudo o mundo não, mas aonde eu estiver eu vou fazer o serviço público funcionar, e foi assim, essa coisa nordestina que tem a gente, né, de não levar o desaforo para casa, nunca vou deixar alguém dizer que eu não trabalho no meu serviço público, né? Então isso me serviu, né, como estímulo também, que por onde eu passei dentro do governo, graças a Deus eu fiz um bom trabalho. Quando a gente olha o cenário político, hoje a Câmara Distrital, 24 parlamentares. 24, olha bem, mas só 3 mulheres.
Como é que você olha esse cenário político? Isso é um retrato da desigualdade, né? E essa desigualdade é histórica, ninguém vai resolver isso do dia para a noite. Infelizmente, nós temos até um histórico de que as mulheres não costumam votar nas mulheres, né? E eu não discrimino, porque realmente, como eu disse, é uma questão cultural, tá certo? Mas, dentro dos partidos, Ana Paula, dificilmente a gente recebe o mesmo investimento que os homens. Graças a Deus, eu sempre recebi acolhimento, mas essa não é a realidade de muitos partidos por aí. Há um preconceito, é um cenário muito predominantemente masculino, então as mulheres não têm um investimento, essa credibilidade a gente ainda não tem dentro da política. Quando uma mulher se dispõe a entrar no cenário político, ela enfrenta muitos preconceitos. Dentre um deles começa a aparência, se você fala bem, se você é formada, se isso, se aquilo. Você tem que vencer uma série de barreiras, tá certo? Para você conseguir se colocar nessa situação. Coisa que o homem não passa. Não passa. Se for o fulano que vende couve na feira e quer ser candidato, ele tá dentro. Ninguém observa nem se a mulher tem capacitação, se o currículo dela é bom, se ela tem experiência no governo, se ela de fato vai fazer um trabalho que vai impactar a vida das pessoas. A população tem que começar a entender que quando alguém se dispõe a ocupar um cargo público, ele tem que ter qualificação para o que ele está se propondo. E senão eles vão sofrer as consequências disso. Eu defendo muito isso. Quem convive comigo sabe que eu defendo a qualificação para a ocupação de uma cadeira pública. Por quê, Ana Paula? Porque não importa que atividade você exercia antes de ocupar uma cadeira de um distrital, mas importa muito se você não tem nenhuma qualificação para exercer um serviço do mandato público. Gestão pública não é para amador. Gestão pública não é para quem passou a vida inteira exercendo outras profissões e senta numa cadeira, não vai fazer milagre. Milagre não acontece. Eu acredito na capacitação, no conhecimento, no preparo. É tudo assim na nossa vida. Um momento técnico. Exatamente. Precisa de um serviço técnico. Veja só, um distrital, ele tem a possibilidade de mudar a realidade daquela sociedade, daquela população. As ações deles impactam diretamente a vida daquela comunidade. Eles têm condição de fazer muitas coisas. No entanto, eu não sei se por não querer, ou eu não sei por não estar habilitado, ou por não ter experiência, alguns não conseguem realizar aquilo que se propõe durante as campanhas eleitorais, né? Então, eu acredito que isso está muito ligado àquele preparo anterior que não houve quando ele se dispôs a se candidatar. E isso prejudica significativamente a vida da população que acreditou naquele candidato. Aí acontece isso. Não tem projetos. E aí fala que o governo não tem dinheiro. O governo tem dinheiro. Não tem projetos e técnicos. Veja só, muito bacana isso que você está colocando. Que importância isso que você está dizendo. Porque o governo tem dinheiro, tá certo? A verba está aí para ser gastada. Nós temos 22 milhões de orçamento esse ano que cada distrital teve para investir em projetos, colocar na rua, mudar a vida das pessoas. E eu te pergunto, cadê esse dinheiro, Ana Paula? É por falta de gestão, falta de capacidade ou falta de vontade de mudar a vida das pessoas? E eu te digo uma coisa, eu não sei se todas elas são verdade, marca Vzinho, ou eu não sei se uma delas é mais verdade do que as outras. Bota dois Vzinhos. Bota dois Vzinhos. Mas uma coisa eu te digo com toda certeza, ninguém senta numa cadeira de um gestor público e faz milagre. Se essa pessoa tiver 22 milhões na conta dela para fazer a diferença na vida da população, se ela não tiver capacidade de fazer os investimentos corretos, de nada vai adiantar ter 22 milhões, tá certo? Então, os 22 milhões que os deputados todos tiveram esse ano de 2022 para fazer um bom uso e mudar a vida da população, muitos deles eu não sei nem o que aconteceu, porque imagina se cada deputado distrital adotasse uma cidade satélite e investisse os 22 milhões deles. Será que a nossa realidade nas cidades satélites eram as mesmas? Gente, olha, conquistando meu voto. Obrigada. Eu te digo mais, ainda tem mais coisas, depois eu te falo. Mas essa é a verdade. A pura verdade. Mas falando aí, você falou de cidade satélite. Cidade satélite, Distrito Federal. Sim. Quem ama se arrepia, né? Sim. Então, eu queria saber, e a Ceilândia? Ai, Ana, minha cidade. Ceilândia é uma cidade nordestina. Eu sou filha de pai e mãe paraibano. Opa, minha cidade. Eu sou carioca mais paraíba do mundo. Olha, a mistura. Veja só, a Ceilândia, setor P-Norte, foi de onde eu vim. Foi a cidade que nos acolheu, foi a terra que recebeu meus pais. Setor P-Norte, Ceilândia. Eu morei lá quase 30 anos, Ana.
e eu acompanhei a evolução do Penoche. Eu rolei naquele piste quando estava fazendo as pistas, o asfalto no Penoche, né? Então é muito gostoso ser uma cidade em evolução. Essa foi a cidade que nos acolheu, uma cidade nordestina, né? Meus pais paraibanos, e eu vim morar numa cidade que é muito nordestina aqui no Distrito Federal, né? Foi a que nos acolheu e foi lá que eu estudei, fiz amigos, que eu morei quase 30 anos, como eu disse. Fiz história, né? Porque a nossa família se estabeleceu lá e fizemos muita história naquela cidade. Então, eu tenho muito orgulho de morar em Ceilândia, de dizer que sou de Ceilândia, porque é uma cidade grande, que tem muita mulher bonita. Tem mesmo, muita viu? Muita mulher inteligente, muita mulher empresária, tem. Ceilândia é uma cidade de muita mulher. Você sempre ouve por aí, ouve ou não ouve? Eu ouço, né? Então, sobretudo uma cidade muito populosa, que hoje cresceu muito, está meio desordenada e precisa de uma atenção do governo, tá certo? Ela cresceu demais, né? Ela expandiu demais. Porque a Ceilândia, ela é uma mistura, P-Norte, P-Sul, né? E ainda teve aquela história do Sol Nascente, que hoje é uma região administrativa, mas que fez parte de todo esse trabalho, né? Exatamente. Agora não adianta a gente dizer que o pôr do sol e o Sol Nascente virou uma cidade administrativa, se elas de fato não recebem recursos e nem têm uma certa autonomia para resolver as questões da própria cidade, né? Então, existe ainda uma carência da população do Sol Nascente e do Pôr do Sol. Talvez porque seja ainda muito jovem, né? E a gente sabe que quando está passando por esse período, há um prazo para que as coisas se estabeleçam. O fato é que tem muita gente nessas regiões passando muita necessidade. A pandemia trouxe muita dificuldade, a gente sabe disso, mas as pessoas estão doentes, Ana. Emocionalmente, a falta de emprego, o desamparo, a segregação social. E a mulher tem esse olhar. Tem. Porque a mulher, ela tem um olhar muito visionário, um olhar assim, que ela tá ali cuidando da sua família, mas ela tem uma visão fora da caixinha. É verdade. Então, quando você fala da Ceilândia, você fala com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por tudo que ela te deu. É verdade. Eu sou uma sobrevivente da caridade. A caridade, por causa dela, eu e minha família sobrevivemos. E foi em Ceilândia que nós recebemos esse acolhimento, como eu disse. Pessoas que às vezes não tinham nem o dela para a família dela, mas tiravam do pouco que tinha e viveram olhando para o lado, ajudando o próximo. Eu sou essa pessoa que sobreviveu com a minha família porque encontrei pessoas caridosas, pessoas menos egoístas, pessoas que pensavam, eu tenho 2 sacos de arroz, mas eu posso dar um. Que na frente eu vou ter outro. É isso mesmo, gente otimista. Tá? As pessoas, elas quando passam dificuldades, elas se unem, e isso é uma beleza que existe. Eu vi muito isso em Ceilândia, porque a minha família, nós resistimos à fome, à miséria, à escassez, como eu disse, à segregação social, né? A indiferença da elite, né? O esquecimento dos políticos. Nós vivemos isso e hoje essa história se repete. Por quê? Porque infelizmente a história política se repete, essas pessoas são usadas a cada 4 anos, né? Eles nos procuram, pedem o nosso voto, mas depois eles se esquecem de nós. Então, se abastecem desse momento nosso. Exatamente. E eles fazem bom uso do nosso voto, mas eles não respeitam a nossa confiança quando eles estão sentados na cadeira. Eles não se qualificam para fazer por nós o que nós precisamos. E por conhecer como é aquela região. Porque não é só a Ceilândia que passa por isso. Né? Recanto das Emas, Gama, e vamos embora. É verdade. Olha, essa minha história também de dificuldade na minha infância e de vida, não é uma história, não é só minha, essa é a realidade de muita gente, e digo em especial na minha cidade, tá certo? Só que quando nós elegemos alguém, a gente pede socorro. A gente está dizendo, olha, eu estou acreditando em você, faça alguma coisa por mim, e eu acredito nisso. E eu quero ser esse tipo de político, eu quero ser alguém que as pessoas olhem por mim e falam, eu estou te pedindo socorro, e eu quero sentar naquela cadeira, e eu quero fazer valer aquela confiança que elas me depositaram, porque eu estou qualificado para isso. Eu não sou alguém que estou aqui por mera ambição. O meu desejo é sentar e realizar, porque eu sei que as pessoas precisam. Seria muita irresponsabilidade da minha parte me propor a sentar num cargo porque eu não tenho condição de exercer o mandato. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Tá certo? E eu acho que quando a gente se põe de pé para representar alguém, a gente tem que se qualificar para isso. Você se coloca como aquela mulher de frente. Sim. Não aquela mulher vítima. Jamais. E isso é muito legal. Jamais. Porque quando você fala, eu busquei, eu me qualifiquei, e eu quero passar isso para as outras mulheres. É isso aí. Não essa coisa de que, eu vou ajudar. Não. Você quer
ajudar na capacitação dessas mulheres, dessa vida, desse momento e de todo ser humano. Eu adorei essa palavra, ser humano todo em geral. É a minha bandeira, é o ser humano. Eu tenho muito orgulho de ser mulher, graças a Deus, nasci mulher. Gente, olha, porque vocês percebem que a gente gosta de ser mulher mesmo, né? Ó, ai, Rosinha. Tenho muito orgulho disso, né? E eu acho que a mulher está realmente precisando de uma atenção especial, sobretudo a política tem uma dívida com a gente, né? Muito grande. Eles têm uma dívida. E nós estamos tendo a oportunidade de nos reparar com a história. Mas eu já falei que eu quero juros e correção monetária. Exatamente. Eu pago. Você paga. Vamos agora saber quem é a Áquila Marinho. Porque eu já fiquei sabendo da mulher empoderada, da mulher advogada, da mulher servidora pública. Mas a Áquila Marinho, aquela que está em casa, aquela que olha pelo ser humano. Agora você quer me fazer chorar, né? Não, nunca, jamais. Ai, Nanda, vamos lá, minha história. Primeiro, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu sou em paz com ela. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei de bom e de ruim. Porque eu tenho orgulho do que eu me tornei. Isso eu não falo para me gloriar, não. Mas eu falo para as pessoas entenderem que de bom e de ruim é a nossa história. E a gente nunca sabe para quem nós vamos contar a nossa história um dia. E essa história pode significar para alguém uma mudança de eixo. Ela pode entender na sua história e falar, é possível. Eu posso sim. Eu posso através do trabalho, da família, dos bons valores, eu posso alcançar isso. Essa situação não é a minha história. Eu estou passando por ela. Eu posso construir algo diferente a partir disso. Então nós nunca sabemos o que a nossa história pode fazer na vida das pessoas. E eu sou uma pessoa com características nordestinas. Transformadora. Porque o nordestino, ele é transformador. Não se entrega. Ele é perseverante. Eu amo o nordestino, gente. Eu amo a Paraíba, ó. Eu sou, de verdade, uma nordestina nata. Porque, de verdade, por tudo que Deus me permitiu passar, eu nunca me entreguei. Tal como minha mãe, com 7 filhos, também nunca se entregou. Meus irmãos, com toda a violência que nos cercava, com tudo aquilo, todo o risco social que era à nossa volta, se tornaram pessoas dignas, também nunca se entregaram. Então, eu sou essa pessoa persistente. Nunca me entreguei. Eu escapei da fome, da miséria, da solidão, da segregação, de tudo. Então, nunca duvide de uma pessoa que passou pela fome e sobreviveu com dignidade. Eu já ouvi essa frase mesmo. Não duvide de uma pessoa que dormiu uma noite sem comer. É isso. A gente realmente passar pela fome com dignidade não é uma tarefa fácil. Porque o barulho do estômago fala. E quando a lei da fome aparece, se você não tem bons valores, você se perde. E aí é você que me faz chorar, porque falar isso, quando vê mulheres como nós, porque eu me coloco como mulheres de frente, e falar que a gente já passou por alguma dificuldade, as pessoas acham que não. Olha o nosso rostinho, nariz empinado, né? Acham que não, mas dói. Dói. E a gente sente também, só que a gente levanta. E por isso que você está aqui, né, Áquila? Para mostrar para as pessoas que a gente passa. E né? Passa com o nariz em pé. E assim, como eu disse, eu convivi com pessoas, Ana Paula, que foram referenciais para mim. Eu convivi com muitas mulheres fortes. Mulheres que eu via passando por coisas que eu pensava, meu Deus, tadinha, vai morrer, não vai aguentar e tal. E daqui a pouco elas estavam lá na frente, davam a volta por cima e ia. Então, eu sou uma pessoa que enganou o sofrimento. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo do quê? De nada. Quem escapa da fome e da miséria é capaz de qualquer coisa. Mas eu não escapei de qualquer maneira, não. Eu escapei porque eu tive bons aliados. A minha família, os meus amigos, gente positiva, gente que acreditava em mim. Sabe por quê, Ana? Porque quando a gente perde a fé na gente, todo o caminho é escuro. Então, eu descobri isso muito cedo. Que se eu perdesse a fé em mim, não adiantava nenhum caminho escolher. E ninguém ia acreditar em você. Porque ninguém ia acreditar em mim. Mas é importante você estar cercado de pessoas que também acreditem em você. E eu fiz boas parcerias. E Deus me colocou para bater na porta de muitas pessoas de bem. E elas acreditaram em mim. E foi muito importante e é o tipo de político que eu quero ser. Eu quero que as pessoas acreditem em mim. Porque eu quero que elas entendam que elas... Ana, calcula comigo. As pessoas estão machucadas, enganadas, esquecidas e abandonadas pelos políticos. Não gostam de política mais. Não é para menos. As pessoas, é triste quando uma pessoa fala que não gosta de política, se a gente vive a política do dia a dia. Não é para menos. Eu não posso tirar a razão delas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que elas olhem para mim como eu olhei para muitas pessoas que me tiraram da fome, da dificuldade e do desemprego. Eu olhei para eles e pensei, eles vão me ajudar. E eles me ajudaram e isso fez toda a diferença na minha vida. E eu quero ser esse tipo de pessoa para quem acredita em mim. Alguém que olha para mim e fala, há esperança.
Nem todo mundo não presta nesse lugar. Alguém vai sentar e ver... Gente, Ana, as pessoas, embora abandonadas, esquecidas, machucadas, ignoradas, elas ainda estão votando. E elas lutam por isso. Isso, elas estão votando. Porque se eu fosse analisar mesmo o contexto geral, elas não iam mais às urnas. Mas elas estão votando, porque elas estão pedindo socorro. Elas estão dizendo, eu ainda quero acreditar em alguém. Eu quero acreditar que você ainda vai fazer alguma coisa. E eu quero ser essa pessoa. Eu quero construir a minha história na política como alguém que estava lá, a esperança dos sem esperança. Olha, essa eu não tinha escutado ainda não. Como é que é? Esperança. Então vamos repetir aí. Esperança. A esperança dos sem esperança. Cléia, é muito bom conversar com você, porque a gente vê a energia, a coisa nova, a mudança, a transformação. E é o que a gente precisa nesse momento. Ou é agora ou é nunca. Meu coração arde. Arde, né? Eu tenho vontade de sentar naquela cadeira e sentar a caneta pra cima e botar a vida desse povo pra mudar. Eu vou botar esses 22 Eu vou te seguir, hein? Eu vou todos os dias te acompanhar pra saber se você vai estar fazendo o mesmo. Eu faço questão. Você vai mandar tudo pra mim. Eu faço questão. Eu quero que as pessoas vejam, eu quero prestar contas pra elas. Eu quero mostrar pra elas o que um deputado distrital faz e elas vão perceber quanto elas forem enganadas. Tá, então agora vamos mudar um pouco o assunto. Vamos uma coisa mais leve? Por favor. Mas você não pode me enganar. Vamos fazer um bate-volta com você. Ai, meu Deus. Uma palavra. Tá bom. Olha bem. Olha bem. Não vale me enganar. Tá bom. Não é porque você é mulherzinha, não. Não? Nem um pouquinho. Não, um pouquinho. Vamos lá. Família. Tudo que eu tenho. Ó, uma palavra, hein? Tudo. Tudo. Não me engana, não, hein? Você não disse que é uma palavra, combina o jogo. Tá bom. Já combinei. Profissão. Servidora pública. Sonho. Mudar a vida das pessoas. Objetivo. Concretizar isso. Política. Ferramenta. E Distrito Federal? Mudança. Cléia, muito obrigada, gente, amei, foi gostoso estar esse momento com você. Eu que agradeço. Você é uma pessoa especial, Obrigada. você é uma mulher verdadeira, Obrigada. Você é uma mulher que vem para transformar, para acrescentar. Eu não vejo uma mulher singular, eu vejo uma mulher plural. Muito obrigada. E é bom, né, ser chamada de plural? É verdade. Sim, realmente, essa é a minha bandeira. Ser plural. Ser plural. Obrigada por essa ideia. Obrigada e sucesso. Muito obrigada para você também. Mulher Capital Brasília, quer saber mais dessas mulheres poderosas? Acompanhe.